Dentro disso também estão os recursos. Recursos. Nossa, esse R tá longe aqui, hein? Olha lá, recursos. Aí o professor não pode perder a oportunidade, né? Por isso que é bom planejar a aula. Poxa, quantas vezes, né, a gente vai, trabalha um assunto, está lá trabalhando um assunto. Eu, por exemplo, da área de geografia, estou trabalhando um assunto, de repente vejo lá, navegando na internet, vejo que tinha um texto super legal que saiu no jornal, que saiu em alguma coisa, um documentário, um vídeo, uma reportagem. Eu falei, poxa vida, eu podia ter usado isso na minha aula, ia ser bem bacana e eu não usei. Por que que isso acontece? O professor tem que estar antenado, né, gente? O professor que não lê é complicado. Tá? Então, sei lá, que seja todo domingo, ler jornais, revistas, procurar sites especializados. O professor tem que ser um pesquisador. Se ele não é pesquisador, hoje em dia o professor tem pouco valor. O professor que só vai para a sala de aula para ficar ali dando sermão, esse tem pouco valor para o aluno, porque tem muita informação já fora da escola, né? Então a gente tem que ter bastante bagagem, bastante conteúdo. O aluno olha para você e fala, poxa, meu professor é foda, meu professor é inteligente, meu professor me fala coisas bacanas, coisas que têm relevância na minha vida, né? Então tem que pesquisar. E nesses momentos de pesquisa, você já consegue meio que separando conteúdos. Poxa, eu vou dar uma aula daqui um mês sobre esse tema, deixa eu separar isso aqui. Né? E aí você já tem meio que tudo quase que em andamento. Porque a gente é assim, quando você está lendo uma coisa, você já está pensando na outra e já está articulando. Isso é legal, esse dinamismo do pensamento. O professor que gosta do que faz, normalmente pensa assim, vamos lá, recursos. Então você tem uma série de recursos. Eu tenho, por exemplo, música, vídeo, sei lá, que eu não vou nem ficar batendo muito nisso, tá? Música, vídeo, eu tenho, sei lá, livros com trechos que eu posso levar. O que mais que eu posso fazer? Eu posso levar revistas, eu posso levar imagens, conteúdos da internet. Eu considero como recursos também visita. Tá? Você pega uma pessoa da área técnica que pode complementar, passar experiências legais para os alunos, experiências práticas. Poxa, que bacana, eu vou falar sobre um tema, tem um cara aqui na minha cidade que é especialista nisso, trabalha com isso, ele pode ir lá contar uma experiência para o aluno. Legal. Eu considero isso como um recurso, porque ele agrega. Porque o que acontece? Qual é o objetivo do recurso, gente? De se utilizar diversidade de material. Porque aqui também está o livro didático. O livro didático é um recurso, mas eu não posso ficar só no livro didático. Primeiro porque muitos livros trazem informações equivocadas dependendo da disciplina. Você pega uma disciplina às vezes de história, geografia, né? Às vezes tem algumas informações que é aquilo que a gente condena, colonialistas, né? Beleza, você precisa confrontar aquilo. Segundo, porque fica muito chato para o aluno. É muito distante. Poxa, eu vejo uma informação aqui, o nível de abstração é muito grande, porque o aluno ele começa a pensar naquilo muito distante dele. Então, por que a gente utiliza recursos? Eu utilizo recursos para confrontar ideias. Por exemplo, a apostila está falando isso, mas olha essa reportagem aqui, está falando diferente, não está? Aí você faz o aluno perceber que a informação é diferente a partir das fontes. E aí o aluno vê que não é tudo que está ali no livro que tem que ser absolutamente seguido, que existem outras formas de pensar, outros pontos de vista. Não é? Então, para confrontar ideias, bacana. Para pesquisar e complementar as ideias também, então eu utilizo recursos. Mas eu também utilizo recursos para dar uma experiência mais significativa para o aluno. Quer dizer, estudar com o aluno pré-sal e passar um esquema no quadro é uma coisa. O aluno já sabe que existe um pré-sal, ele consegue mais ou menos descrever o funcionamento daquilo. Mas se ele tiver que falar com as próprias palavras, você vai perceber que ele não aprendeu ainda absolutamente aquilo. Ele tem dificuldades. E mesmo que ele repasse o conceito exatamente, ele ainda não está visualizando muito bem aquilo na prática. Aí você vai lá e mostra um vídeo para ele de exploração do pré-sal. Depois você vai lá e passa um conjunto de fotos de pessoas trabalhando no pré-sal, as máquinas que são utilizadas, um depoimento de quem trabalha com isso, de quem vive aquilo. De repente um vídeo, um documentário, alguma coisa de um
de um geólogo explicando e mostrando esquemas. Quer dizer, na cabeça do aluno aquilo está muito mais claro para ele. Então eu dei uma nova experiência e aí esse aluno conseguiu construir ainda melhor o conhecimento dele. Por isso que tem que ter recursos, para que o aluno tenha uma visão mais clara daquilo que está sendo passado para ele, ok? Então, tá aí, nós não podemos perder a oportunidade de utilizar os recursos. E também confrontar, né? Por exemplo, eu vou dar só para eu terminar aqui. Você está trabalhando lá na apostila com imagens. Então, normalmente, trabalha um tema e lá no livro didático, na apostila, tem uma imagem. O que você pode fazer? Pega outras imagens sobre aquilo lá, né? Pega outras imagens. Pega um texto e compara com o texto da apostila, complementa o texto. Então, o material didático, ele é sim um guia para nós, mas é sempre bom você colocar mais coisas nele, anexar mais conteúdos a partir desses novos recursos. O que mais que a gente tem? Avaliação, maravilha, olha lá, avaliação. Bom, a avaliação que nós defendemos na educação hoje é a avaliação processual, não é? Sim. Então, como que acontece a questão da avaliação? Você vai criar estratégias para acompanhar o aluno durante todo o processo. Então, o professor cria estratégias para acompanhar o aluno durante todo o processo, ok? Uma estratégia que é simples e extremamente eficiente é o diálogo. Você pode perguntar, por exemplo, assim: bom, nós já chegamos nessa parte aqui do nosso trabalho, do nosso conteúdo, ok? Então vamos avaliar como nós estamos. Fulano, você poderia então me dizer qual é a percepção que você tem disso? Aí o aluno vai falar: opa, legal, aí você já percebe. De repente na fala do aluno ele mostra, ele vai mais ou menos no caminho certo, mas ele mostra uma série de incoerências. Aí o professor fala assim: ó, posso registrar a tua fala? Gente, olha que interessante que é a comunicação, né? Quer dizer, o professor chegar para o aluno e falar: posso registrar a tua fala? Olha a conexão que ele tem com o aluno. O aluno fala: poxa, o professor me respeita, né? Me pede se eu posso. Não pode, professor. Beleza. Então você coloca lá, registra a fala do aluno. Aí você analisa os elementos. Quer dizer, olha o trabalho do texto, trabalhando o texto na aula, sei lá, de ciências. Poxa, olha, tá quase certo, mas tá faltando alguma coisa que alguém poderia me ajudar? Ah, fulano fala, o outro fala, e a gente vai reconstruindo essa fala do aluno aqui. O professor ajuda, o livro ajuda. Ah, vamos comparar com o que está lá no texto que nós vimos. Beleza, de repente você construiu um novo conceito. Tá mais claro para você agora esse conceito? Tá mais claro. Não só para aquele aluno, mas para toda a sala. E aí a interação foi enorme, não é? Legal. Então o diálogo é uma dessas possibilidades. O professor pode criar outras estratégias também que ele tenha pesquisado e tudo mais. Eu acho que o diálogo é sempre importante. Apesar do professor poder ter outras estratégias, é sempre legal essa conversa, esse diálogo, ok? O que mais que nós temos que ver, gente? Só um detalhe. O professor avalia e a partir daqueles elementos que ele levantou com a avaliação, ele pode replanejar a atividade, não é? Isso que é muito importante. E aí a gente tem a tarefa. Então, passar a tarefa para o aluno, não é? O que é a tarefa? A tarefa é a atividade que o aluno vai fazer fora da sala. É importante que a tarefa esteja relacionada com os objetivos da aula, ok? Então, ó, precisa ter relação com os objetivos da aula. Vejam, gente, quando o aluno faz tarefa, tem uma série de
de benefícios. Então ele faz a tarefa para ele ter um momento em que ele pensa e raciocina sozinho, que é um novo momento de construção do conhecimento. Ele vai poder gerar ali alguns conflitos, ele vai poder elaborar novos esquemas, etc. Então o aluno está ali para pensar novamente, para continuar construindo o seu conhecimento, para memorizar aquele conteúdo. Mas uma coisa que é interessante, quando o professor faz um gancho da tarefa com a aula seguinte. Você dá a tarefa por dar, fica uma coisa um pouco complicada. Por quê? Porque o aluno, ele está ali, ele está pensando, ele pode até se comprometer em raciocinar, mas o fim acaba nele, na ação dele ali. Então, às vezes, o aluno se vê um pouco isolado e ele não vê sentido em terminar aquela tarefa. O máximo que vão acontecer é me dar uma nota. O que ele faz? Ele vai lá, copia, etc. De alguém, se for a questão da nota. Mas quando a tarefa está relacionada a uma atividade seguinte e que o aluno sabe que ele vai participar dessa atividade, já ajuda um pouco. Por quê? Porque aí a tarefa serve como uma forma do aluno planejar a sua própria ação. Veja, o aluno planejando a sua ação. Poxa, se o professor me perguntar sobre isso, se for eu o escolhido, se o professor me perguntar, eu vou poder falar isso aqui. Então ele está planejando a ação e aumenta um pouco o comprometimento dele. É óbvio, tem aluno que não está nem aí com nada. Você pode falar que se ele não fizer a tarefa vai acabar o mundo, ele fala, então que acabe o mundo. Mas para o aluno que é comprometido, que é o aluno que a gente também tem que se dedicar para ele, é interessante, né? Aí para os alunos que têm outras dificuldades, a gente precisa de trabalhos paralelos, né? Você sabe que sempre é necessário que os momentos de reforço, os momentos de orientação, tem alunos que precisam de psicólogo, então sempre um aluno é diferente do outro. Tem aluno que eu preciso de mais mecanismos, de mais instrumentos para fazer com que ele renda, tá? Mas a tarefa é isso, é também o momento do aluno planejar uma ação futura, planejar a relação dele com aquele determinado conteúdo, ok? E aí a gente tem também as observações. O professor vai fazer as observações, quer dizer, o que são as observações? O professor vai ver lá o que deu certo, o que deu errado, né? O que é certo para mim que sempre dá certo, o que eu preciso fazer diferente. Então ele registra. As observações, elas são anotadas, são registradas, podem ser registradas de várias formas, para que o professor possa depois fazer um replanejamento melhor. Só uma coisa que eu deixei para o final. É óbvio que dentro do plano estão os conteúdos. O que eu vou ensinar? Aqui eu tenho o assunto, o tema, e aí os conteúdos vão explorar esse tema. O que eu quero falar? Nós temos professores que são professores que têm menos habilidade para lidar com seus conteúdos. Às vezes é professor mais novo, está começando, não tem tanta experiência. Então o professor é meio, um pouco inseguro ainda na hora de ensinar os conteúdos. Algumas coisas não estão muito claras para ele, não é? E esse professor ele tem uma insegurança. Então o planejamento é muito importante. Para esse professor, o planejamento é ainda mais importante. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, lá no planejamento você vai ter que colocar os conteúdos. Em um determinado momento, pode ser aqui, por exemplo, pode ser em formas de mediação, não tem problema. Você pode começar aqui com conteúdos em vez de metodologia, tá? Então eu vou ensinar isso. Se o professor já tem bastante habilidade, ele anota só a temática. Então, eu vou ensinar, por exemplo, a minha área. Então, dentro de estrutura da Terra, eu vou iniciar com as camadas da Terra. Então, eu vou passar as teorias sobre o surgimento da Terra, eu vou passar as camadas, a constituição de cada camada, estudos atuais, estudos recentes, né, informações recentes, novos estudos, novas pesquisas. Então eu coloco o tema e depois vou para a aula e vou trabalhar aquilo com base nos materiais que eu coloquei, no passo a passo, nos momentos da aula. Maravilha! Se o professor tem dificuldade, o que ele vai fazer? Ele vai começar o planejamento dele estudando o conteúdo. Então ele vai pegar... Primeiro detalhe, professor, agora eu vou falar para você, professor, que de repente está iniciando e tem dificuldades com o teu conteúdo. Primeira coisa, não utilize só o livro didático. Por quê? Porque os livros didáticos, eles são muito resumidos. Você, professor, precisa ter uma visão ampla
do teu assunto. Então, quando você vai preparar teu assunto, você tem que ter pelo menos uns 3 livros bons. Você tem um livro didático como guia de como o tema vai ser trabalhado, o passo a passo, mas aí você precisa ter outros livros com informações mais específicas, mais interessantes, sites, etc., porque você precisa ter uma ampla compreensão daquilo, você precisa de informações extras. Se você ficar só no teu livro, você não vai entender o porquê daquela informação às vezes. Mesmo que já tenha passado por uma faculdade e tudo mais, de repente você chega na escola e fala, poxa, eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi na faculdade. E aí, só o livro didático não vai te dar visão, não vai te dar bagagem para isso. Então seja realmente um pesquisador, use outras fontes. Faça um resumo em folha, sulfite ou de caderno, bonitinho, estuda lá, faz como se você fosse o aluno. Coloca todas as suas anotações, grifa, leia aquilo lá. Aí o que você faz? Grampeia no seu plano. As suas anotações, você vai lá e pá, grampeia no seu plano. Ok? No outro ano, quando você for dar essa aula de novo ou numa outra série, por exemplo, você trabalhou numa escola e daí você vai na outra, ou você trabalhou isso numa sala, você vai na outra e a outra é no outro dia, você tem como revisar aquilo e fazer novas anotações. Poxa, depois de um ano você vai ter uma ampla bagagem e você vai ter todas as suas anotações para você comparar. Olha como que eu comecei trabalhando nesse assunto e olha como eu trabalho hoje. Então faça isso, é uma dedicação muito interessante. Tá? O professor que já tem experiência, já sabe o que vai ensinar, está sempre atualizado, isso aí está tudo na cabeça, é fácil. Mas se você tem inseguranças, faz o teu estudo, o teu resumo no teu caderno e vai lá e grampeia no seu plano, que você vai ver que ao longo de um processo você vai ter bastante material para revisitar, você vai notar a sua evolução e vai ganhar cada vez mais segurança no teu conteúdo, tudo bem? Pessoal, seguinte, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula agora, já em seguida, a gente vai estudar o trabalho de projeto ou projeto de trabalho. Isso aparece de várias formas. O Celso Vasconcelos traz como trabalho de projeto, quando nós trabalhamos os projetos educacionais, pedagógicos com os alunos, ok? Então, até a próxima.